Oi. Vocês estão escutando isso? O maravilhoso som de uma introdução de vídeo pedindo desculpas pela demora. Eu já me tornei um especialista em pedir desculpa pela falta de frequência de vídeo. Mas dessa vez eu vou ter que pedir desculpa de forma adicional, porque enquanto eu estava fora, um grande fenômeno aconteceu. Um vídeo meu pegou tipo 300 mil views e agora eu tô com mais de 3 mil inscritos, o que sempre pareceu um pouquinho impossível, mas agora aconteceu e eu não sei com que cara eu venho aqui agradecer. Muito obrigada a todo mundo, até as pessoas que estão comentando besteira no meu vídeo falando ai, a tradução está errada, ou ai, eu não consigo entender o que ela está falando. São os males de quando o seu vídeo estoura a bolha. Enfim, valeu todo mundo. Eu ainda não consigo monetizar o meu conteúdo, obviamente, até porque metade dele é realmente feito com coisas de outras pessoas, então não é muito justo eu ganhar qualquer dinheiro por isso aqui. Eu fico muito contente de ter pelo menos uma parte do meu conteúdo, das minhas produções sendo apreciadas. Eu não vou prometer gravar e postar com maior frequência, porque isso é algo que tá além do meu controle. Nos últimos meses eu tava sem PC, o meu antigo PC tinha ido pro além de vez, e eu tive que comprar um novo, mas enfim, vai dar certo. Pelo menos por esse vídeo vai dar certo. Desde a fundação deste canal, nos tempos longínquos de 2017, o tema principal dos meus vídeos sempre foi Vocaloid. Quando comecei, eu tinha plena consciência de que meu conteúdo não teria muito alcance, visto que a base de fãs de Vocaloid no Brasil não é muito grande, e quando o tema chega aos ouvidos do público geral, causa estranhamento quase que imediatamente. Hatsune Miku é uma personagem de anime. Vocaloides são robôs que cantam. Pessoas pagam para assistir uma projeção cantar e dançar, e tem japoneses se casando com bonecas de pelúcia. Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Avaliando de matérias do Fantástico até crianças gringas fazendo react, ninguém parece transmitir completamente a verdadeira essência do que é Vocaloid e o que torna ele amado por tantas pessoas. Mas ainda existe alguém, uma única pessoa representando a última esperança da sociedade brasileira de que a palavra de Vocaloid será espalhada e explicada. E esse alguém sou eu. Eu espero que ninguém tenha levado isso a sério. Com esse vídeo eu pretendo explicar da maneira mais clara o possível o que é Vocaloid, focando principalmente em quem é Hatsune Miku, o maior nome de toda essa parada. Mas existe uma questão que paira na cabeça de muitos espectadores e que tantas vezes parece ficar de escanteio. Por que essa personagem tem tantos fãs? O que Hatsune Miku tem que a torna tão amada? Talvez eu tenha uma resposta para essa questão. E ela começa com um relato pessoal. A forma como eu conheci Vocaloid é, no mínimo, cômica. Eu tinha 9 anos, o que nos leva de volta para 2014. Na época, o meu youtuber favorito era o Cellbit. Não esse Cellbit. Esse Cellbit. Vocês sentem falta disso? Eu não. Nessa era das trevas do YouTube, eu assistia absolutamente qualquer coisa que o Cellbit postasse. E por coincidência, 2014 também foi o ano de lançamento de outra coisa que vocês não devem sentir falta nenhuma: Yandere Simulator. Sim, o jogo que não deve ser nomeado. Ora, Jamantice, mas o que tem a ver o Cellbit e Yandere Simulator com Vocaloid? Você pergunta. Bom,
Posso ver que você não é um homem de cultura, pois para bons entendedores, meias palavras já bastam. Naquela época, Selbit gravou um vídeo jogando a primeira demonstração de Yandere Simulator, assim como vários outros criadores estavam fazendo. E foi nesse vídeo que surgiu uma infame e famosa cena. Hoje, todas elas falam a mesma coisa. Hatsune Miku! Eu estudo na Hatsune Miku, eu sou seu fã! Sim, é isso mesmo que você ouviu. Foi assim que eu descobri a existência da Hatsune Miku e de Vocaloid como um todo. E eu posso apostar contigo que eu não fui o único. A partir daí, eu me tornei um fã ferrenho da Miku. Escutava todas as músicas dela que apareciam aleatoriamente no meu YouTube, sem me importar com a qualidade das canções ou dos clipes, porque o que importava mesmo era aquela bonequinha magrela de cabelo azul cantando e dançando na tela do meu computador. Era a mais pura mágica diante dos meus olhos infantis. Aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e aqui estamos nós. Eu com 19 anos, um diagnóstico de TEA e finalmente uma explicação plausível para a minha obsessão de 10 anos com um monte de cantores 3D que não existem. A questão é que eu, obviamente, não fui apresentado ao Vocaloid decentemente quando eu tinha 9 anos. Se eu tentasse mostrar aquele tipo de música novo que eu tinha descoberto para as pessoas, algo que eu fiz e muito, elas iriam dar risadas ou ficar confusas e me perguntar o que era aquilo. E, em resposta, eu iria sorrir e dizer que não sabia, mas que eu achava muito legal. Isso, obviamente, não me ajudou a ganhar popularidade na escola. Na verdade, em pouco tempo, todo mundo sabia que eu escutava música japonesa esquisita. E essa foi uma das várias razões que as pessoas encontraram para fazer bullying comigo. Se liga no passado do vilão. Ainda assim, isso não foi motivo para eu desistir da minha paixão por Vocaloid. Pelo contrário, nos momentos em que eu mais sofri com ansiedade social e baixa autoestima, eu continuei escutando as músicas, assistindo os clipes, aprendendo sobre os jogos, e isso me manteve sóbrio de certa maneira. Era uma das poucas coisas que faziam eu me sentir vivo e verdadeiramente feliz em uma época onde eu tinha medo até de sair do meu próprio quarto. Eu não conseguia me conectar com as pessoas ao meu redor, mas conseguia me conectar com personagens de cabelo colorido cantando em uma língua que eu não entendia e continuo não entendendo a grande parte. Por quê? O que causa esse tipo de fenômeno? Muito tempo se passou desde então. Hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente da que eu tinha a respeito do meu isolamento e do papel de Vocaloid em meio a tudo isso. Também tenho um conhecimento de causa muito mais extenso. Mas uma coisa que não mudou é o quanto eu amo vozes como Hatsune Miku. E como eu não posso sair colocando a carroça na frente dos bois, preciso primeiro explicar de uma vez por todas. Segundo a Wikipedia, Hatsune Miku é um software de voice bank para Vocaloid desenvolvida pela Krypton Future Media e seu antropomorfismo moe com longas Maria Chiquinhas turquesa. Ela utiliza a tecnologia de sintetização de canto Vocaloid 2, Vocaloid 3 e Vocaloid 4 da Yamaha Corporation. Calma! Eu sei o que você está pensando agora. Sim, nós estamos falando a mesma língua e não é tão possível assim de entender essa descrição. Vamos por partes. A Hatsune Miku é um software, ou seja, um programa de computador. Muito se diz sobre ela ser uma cantora virtual, uma idol digital, mas não é exatamente isso. Como dito pela Wikipedia, ela é um voice bank, um banco de voz criado para ser executado em outro programa, o Vocaloid. Entender o que é Vocaloid é o ponto mais importante aqui. Ele é um programa que foi criado para sintetizar vozes, ou seja, transformar amostras gravadas de vozes humanas em sintetizadores para serem utilizados para fazer música. Não é tão difícil de visualizar, vem aqui comigo.
Um cantor é contratado para ir até um estúdio e gravar diferentes sons que a sua voz faz. Sons que nós chamamos de fonemas. Depois de gravadas, as amostras são enviadas a um time de programadores que codificam a gravação para ser reproduzida e modulada como o usuário precisar no programa de sintetização, Vocaloid. É como transformar um instrumento musical qualquer, um violão ou um piano, em um sintetizador para ser utilizado em produção de música digital, só que com a voz humana. Sacaram? Ou ainda é muita viagem para vocês? De qualquer maneira, aos poucos vocês vão comprando a ideia. A Hatsune Miku em si, a personagem de Maria Chiquinha Azul, super icônica, é basicamente um avatar, uma representação visual de um sintetizador feito com base na voz de uma dubladora chamada Saki Fujita. A Miku não é a Saki Fujita. Ela é uma personagem à parte, que foi programada com as amostras de voz da Saki, mas que hoje em dia já soa completamente diferente da provedora de voz. Hello everyone! 初音ミクのオリジナル CV を担当しております藤田咲です。会場のみんな、こんにちは。初音ミクです。 Enfim, voltando às informações técnicas, a Miku foi desenvolvida e lançada por uma empresa chamada Krypton Future Media no ano de 2007. Essa é a empresa desenvolvedora de bancos de voz para Vocaloid mais bem sucedida que conhecemos, visto que ela é a detentora dos direitos dos voice banks mais famosos, a própria Hatsune Miku, que é a mais popular, junto de Kagami Nerin, Kagami Nelen, Meguri Niluka, Meiko e Kaito. É bom reforçar que não foi a Krypton que criou o Vocaloid. O programa para sintetizar as vozes foi desenvolvido pela Yamaha Corporation. Sim, a mesma Yamaha que produz instrumentos musicais e motocicletas. A Yamaha desenvolveu o programa onde você coloca os bancos de voz em ação e modula eles como você precisar. A Krypton desenvolveu os bancos de voz em si. É possível compará-los com o universo dos videogames, o Vocaloid sendo o console, onde os jogos são executados, e os bancos de voz sendo os próprios jogos. A Miku possui mais de uma versão lançada, isso porque o programa Vocaloid também possui múltiplas versões que podemos separar em gerações. O Vocaloid 1, lançado em 2003, recebeu apenas 5 bancos de voz, entre eles Meiko V1 e Kaito V1. Então não, a Hatsune Miku também não foi o primeiro banco de voz a ser lançado para Vocaloid. Na verdade, ela foi lançada para a segunda geração do programa, o Vocaloid 2, junto de vários outros bancos de voz, como a Kagami Nerin, ou Kagami Nelen, e a Meguri Niluka. Depois disso, vieram mais 4 versões do Vocaloid. Para o Vocaloid 3, Hatsune Miku, Kaito e Meiko ganharam novas versões, assim como para o Vocaloid 4, Meguri Niluka, Kagami Nerin e Len tiveram sua vez. Ao total, Hatsune Miku recebeu 7 bancos de voz para Vocaloid, e o seu impacto na indústria musical e na cultura pop como um todo é avassaladora. Ao contrário do que se imagina sobre uma personagem tão popular, existem poucas informações oficiais sobre Hatsune Miku. Ela foi lançada em 31 de agosto, que é considerada a data do seu aniversário, e foi anunciada como uma personagem de 16 anos, mas atualmente já é amplamente discutido na sua comunidade de fãs que ela não possui uma idade fixa, pois já foi representada das mais diversas maneiras ao longo dos seus anos de existência. Miku não possui personalidade ou gostos fixos, porque, veja bem, francamente falando, ela não existe. A Hatsune Miku literal é uma voz digital e um conjunto de imagens que deveriam representar a sua aparência. Mas mesmo isso se tornou extremamente flexível, porque ao mesmo tempo que essa é a Miku, essa aqui também é a Miku. E essa aqui, assim como essa, e essa
E sinceramente tem umas que nem parecem seres humanos e te deixam meio preocupado. Dito isso, sair em uma busca pelas reais características de Hatsune Miku é uma viagem só de ida. Tudo o que sabemos sobre ela foi fabricado pela empresa ou inventado pelos fãs. Seu clássico alho poró que vemos como símbolo da mesma? Coisa de fã. Seu relacionamento com outros bancos de voz? Coisa de fã, incentivada pela empresa posteriormente. Os jogos feitos com seu nome, os shows, os produtos, as roupas, as coreografias, as músicas, nada pode ser dito como característico seu, pois Miku não tem carne nem alma. Ela é só uma voz e uma foto. Então o que a torna tão amada? O que faz dos Vocaloids personagens admirados e seguidos por tantos fãs? O que nos prende a esses avatares vazios de programas de computador? Existe uma resposta pouco lembrada para essa pergunta. Uma resposta até que bem lógica, mas ainda é muito cedo para chegar no ponto alto do vídeo. Antes disso, podemos falar sobre o valor criativo de Vocaloid e de outros softwares sintetizadores de voz. Valor esse que é quase infinito. É inevitável chegar à conclusão que artistas são limitados por natureza. Artista é aquele que produz arte e mesmo os poucos seres humanos que têm sorte de poder se dedicar 100% à arte e ao aprimoramento pessoal, ainda são, em algum nível, limitados. Não existe ser humano que possa alcançar todas as notas do mundo, das mais agudas até as mais graves. Não existe ser humano que possa cantar por 15 minutos ininterruptos sem pedir uma pausa para respirar. Não existe ser humano capaz de abraçar todos os gêneros musicais conhecidos, executar e se sair bem em todos, tudo de acordo com a própria vontade. E nada de ser ruim. É perfeitamente natural ter limitações. É isso que nos faz humanos e querer estar numa posição onde você é constantemente forçado para além dos seus limites, numa busca interminável pela perfeição sobre-humana, parece um ótimo enredo para um filme de terror. Nós devemos abraçar nossos defeitos, limitações e dificuldades em prol de manter a nossa saúde mental. Se nos convencermos de que lutar contra nossas necessidades mundanas o tempo inteiro é uma coisa boa, também vamos nos convencer de que sacrificar o nosso bem-estar e conforto em prol de um bem maior que virá como recompensa depois é uma coisa boa. E é assim que todos os maiores males da humanidade surgem. O mito da meritocracia, transtornos alimentares, maníacos religiosos e artistas que enlouquecem. Todos os assuntos favoritos dos TikTokers da geração Z. Mas apesar de todo esse discurso empático que eu acabei de fazer, é fato que o ser humano possui um complexo em relação às próprias limitações. A cada era histórica que vivemos como espécie, a pergunta o quão longe podemos chegar sempre nos acompanhou, se modificando e evoluindo em junção com a tecnologia, que se tornou protagonista dessa narrativa, dada a intensidade na qual ela podia impulsionar as capacidades humanas. Nos tornamos capazes de muito, para alguns capazes de qualquer coisa, inclusive de criar a arte sem os limites encontrados antes. Uma nova era se iniciou para os artistas, que tinham a pós-produção ao seu dispor, podendo assim juntar e separar gravações, modificar vozes, afiná-las e distorcê-las, criar sons nunca ouvidos antes, experimentar música de maneiras inéditas. Os artistas puderam se multiplicar como um vírus e contaminar uns aos outros, tornando a interpretação da arte de outra pessoa uma arte por si só, transformando os apreciadores em consumidores e depois em artistas à sua própria maneira. A arte e a música conectou todos em uma rede inexplicável e inescapável. E esse cenário intensificou ainda mais a pergunta: o quão longe podemos chegar? O que mais podemos fazer? O que está além do ser humano transformado pela tecnologia? Seria a tecnologia transformada em ser humano? Algo assim pode existir? O ser humano pensou, quis e fez. Talvez
tenha sido assim que surgiu? 初めての音は何でしたかあなたの初めての音は私にとってはこれがそうだから今 Tá bom, sinceramente, é bem provável que nada disso tenha se passado na cabeça dos criadores de Vocaloid ou da Hatsune Miku. Eu te enganei fazendo você pensar que esses programas de computador tinham um backstory foda e filosófico, mas provavelmente foi só um bando de japonês reunido no escritório da Yamaha debatendo como vender mais produto. Aí um deles disse, e se vendermos vozes artificiais para artistas que não sabem cantar? E deu certo, de algum jeito. Mas pensar no Vocaloid como essa resposta ao desejo do ser humano de ir além das suas capacidades físicas é uma maneira interessante de refletir sobre o que atrai as pessoas. Hatsune Miku não tem várias das limitações que observamos em artistas convencionais. Ela pode soar de 1000 maneiras diferentes. Pode cantar qualquer letra em qualquer velocidade. Não enfrenta barreiras de gênero musical. No geral, não tem nada que ela não possa fazer. Isso a torna uma verdadeira tela em branco, capaz de se tornar qualquer coisa que o produtor queira que ela seja, sem dificuldade ou reclamações, porque ela não possui um elemento crucial que sempre vai impedi-la de ser como os outros artistas: a consciência. Miku não tem desejos, ou opiniões, ou sentimentos. Essas musiquinhas motivacionais que nós escutamos sendo cantadas por ela, dizendo coisas como eu sei como você se sente, eu estou do seu lado, você não está sozinho, eu continuarei cantando por sua causa. Nada disso são palavras dela. Ela não pensa, ela não sente, ela não defende nem ataca. Completamente neutra, completamente não humana. Apenas um rosto bonito e uma voz reconhecível até certo ponto. Será que é por isso que amamos ela? Será que detestamos tanto a limitação humana que amamos Vocaloid porque ele é o completo oposto de ser humano? O veneramos porque temos nele aquilo que não podemos ter em nós? Eu acredito fortemente que não. Na verdade, eu acredito que é exatamente o contrário. O humano ama ser humano. E a Hatsune Miku, o ser não humano, mostra isso mais do que ninguém. Não é novidade para os apreciadores desse canal que eu sou completamente fissurado por um produtor musical de Vocaloid chamado Pinóquio P.
Com uma carreira cheia de ótimas canções e grandes hits na comunidade, Pinóquio é lembrado por várias de suas músicas, mas uma que sempre me chamou a atenção de maneira especial não parece ser citada com tanta frequência. Thanks for Being Lifeless, ou em tradução direta do título em japonês, Fico feliz que você não esteja vivo. Essa música é interpretada pela grande protagonista do nosso vídeo, Hatsune Miku. Mas mesmo durante as primeiras frases da letra, já se percebe que ela não é cantada pela Miku, mas sim para a Miku. 君は変な声で奇妙な見た目で時に気持ち悪いと言われてきたでも心臓が動いてないから傷つくことはなかった Essa é uma música que fala abertamente sobre a relação que o Pinóquio, como um artista e produção musical, tem com a Miku, que está presente em praticamente todas as suas músicas. Ele descreve como o fato de Miku não ter vida faz com que ela seja odiada por alguns e adorada por outros, mas que apesar disso, ela não se incomoda, pois seu coração não está batendo. Parece um pouco trágico olhando pela primeira vez, e o tom da música não nos ajuda a pensar o contrário, essa soando de um jeito bem emocional e melancólico. Mas eu ouço dizer que é assim que todos os fãs de Vocaloid se sentem em algum ponto. Conforme envelhecemos e amadurecemos, percebemos que o fato de Hatsune Miku e tantos outros personagens não estarem vivos é o que os torna especiais, mas não porque eles são o oposto de seres humanos e portanto melhores, e sim porque eles podem transmitir sem preconceitos a essência de ser humano. A felicidade, o sofrimento, a paixão, a indiferença, o ódio, o desejo, a confusão, a determinação, toda essa complexidade que inicialmente teria um peso tão grande para um artista, para eles não significa nada, porque eles não são humanos, mas nós somos. Vocaloides são vazios de significado para que nós possamos preenchê-los com o que é importante para nós. Quando escutamos uma música cantada por um sintetizador, pode parecer engraçado pensar que um programa de computador declarando todos aqueles pensamentos, mas nós não deixamos de sentir que aquelas palavras são sinceras por conta disso, porque sabemos que em algum lugar, em algum momento, um humano parecido conosco decidiu criar aquela obra. E a partir do momento que ela nos alcançou, pouco importa se é uma garota de cabelo azul e voz fina que vemos na tela. O que nós entendemos e sentimos com aquela canção existe por conta daquela pessoa tão parecida conosco, que às vezes nunca ficamos sabendo o nome e nem sempre precisamos saber. Num momento histórico onde estamos todos conectados por uma rede inexplicável e inescapável, incentivados a pensar sempre no futuro e o quão longe podemos chegar, nos aproximamos ao mesmo tempo que nos afastamos uns dos outros. Nesse momento, que ainda é tão recente, o que criamos foi uma figura universal, uma artista que não é uma artista, que pode cantar sobre o sentimento de todos ao mesmo tempo que não tem sentimento nenhum. Uma criação assim pode parecer o auge do egoísmo humano para alguns, pode causar repúdio ou estranhamento e pode nunca ser compreendido por grande parte das pessoas, mas para mim, Vocaloid sempre será uma celebração da humanidade. Vocaloid é um prisma que recebe um feixe de luz e reflete suas cores do jeito mais vibrante. Vocaloid é uma ponte que conecta dois mundos que não sabiam que precisavam se encontrar, mas que agora já se uniram. Vocaloid é o eco entre as montanhas, que leva o grito que veio do leste até o ouvinte atento no oeste. Vocaloid é uma multidão de pessoas que, constrangidas demais para se olharem, conversam entre si por meio dessa figura em comum que todas elas amam. É esse lugar tão específico que Vocaloid ocupa, proporcionando momentos em que tudo se conecta. Por isso, eu posso dizer que concordo com o Pinóquio.
Eu também estou feliz que Hatsune Miku, Kagami Nerin, Kagami Nelen, Megumi Luka, Kaito, Meiko, todos esses personagens que veneramos, eu estou feliz que eles não estejam vivos. Eu estou feliz que eles são apenas uma voz e uma foto. Eu estou feliz de saber tanto sobre eles e de estar nessa comunidade há tanto tempo, porque são esses momentos de conexão que tornam o Vocaloid tão especial e tão único. Foram esses momentos de conexão que me proporcionaram instantes tão bons numa época tão ruim da minha vida. Hatsune Miku é um avatar sem emoções, sem pensamentos, sem desejos, sem opiniões, sem vida. Suas músicas transmitem mensagens que ela nunca vai compreender e transmitem sentimentos que ela nunca vai sentir. E eu fico feliz que ela seja assim, porque não precisamos de um ídolo perfeito que nos entende constantemente e diz tudo o que precisamos ouvir. Não precisamos de um artista que nunca desafina, que nunca dança fora do ritmo, que nunca fala coisa errada. Não precisamos de um ser que se afaste da limitação e imperfeição humana, que nos mostre como todos deveríamos ser. Só precisamos nos lembrar de como é bom estar conectado, como é bom ser quem nós somos, humanos e vivos. Algo que Hatsune Miku nunca será. Bem, eu não estou dizendo que essa é a única resposta para a pergunta que eu propus ao longo de todo o vídeo. Com certeza existem muitas outras razões pelas quais amamos Vocaloid. Essa é uma das minhas razões. E se vocês quiserem contar as razões de vocês aí nos comentários, eu vou adorar ler. Se vocês curtiram esse vídeo, por favor, não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal para receber os meus raríssimos novos conteúdos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos qualquer dia desses. Tchau!